Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Rogério. Eu sou o Davi. E hoje estamos aqui com o professor Fabrício. Boa noite a todos. E boa noite, Rogério. Boa noite, Davi. É um convite assim, muito bacana que eles fizeram para que eu pudesse participar desse projeto que é o podcast deles. Me sinto muito lisonjeado porque poder trabalhar com adolescente é uma coisa que eu escolhi para a minha vida e são meninos excepcionais, são meninos sensacionais e sem dúvida nenhuma vai ser um papo muito gostoso que a gente vai ter. Rogério, e prazer em revê-lo, meu querido. Davi, Prazer, tá muito bom. A gente vai falar um pouquinho sobre meio ambiente, que foi um tema que não foi a escolha deles, mas foi a minha escolha. E como professor, acredito eu que eu tenho um pouquinho de consideração. Antes que eles comecem a falar as perguntas, é importante que a gente saiba, eu sou formado em geografia, eu sou bacharel e licenciado, sou formado em música também e pretendo fazer minha a próxima faculdade, faculdade de pedagogia será a minha 4ª faculdade e é importante que eles saibam que a maturidade é uma coisa que a gente só ganha com o tempo. Não adianta a gente ler 100 livros e decorar os 100 livros, que isso não vai ajudá-los, porque a maturidade só vem com a idade. Bora começar essa conversa, porque eu estou extremamente ansioso e eu acho que a conversa vai ser muito boa. Professor, é o seguinte, antes da gente começar com a sua história, antes da gente começar com o assunto em geral, conta um pouquinho da sua história de vida, como você escolheu a profissão, como você chegou ao que você é hoje. Bem, eu tenho 42 anos de idade, eu comecei estudando música, eu estudei dos 7 aos 19 anos música, foi a minha primeira graduação. Depois eu utilizei a música para estudar o que eu queria, porque música era uma coisa que meu pai almejava muito para que o filho dele fizesse, mas o filho dele não gostava tanto assim, apesar de ter sido muito bom, apesar de ter sido muito importante na minha formação. Logo após a música eu escolhi a geografia, estudei a licenciatura, porque eu acho a profissão de professor extremamente gratificante, poder trabalhar com adolescentes. Acabei me apaixonando pela geografia, depois fui estudar bacharel. Ela me formei bacharel em geografia e hoje estou aqui aguentando essa molecada. Eu falo aguentando de forma muito carinhosa, porque os meninos são muito bacanas, são muito inteligentes e nada melhor a gente poder trabalhar com gente jovem, inteligente e bacana. Quer começar a pergunta? Bom, professor, o que você acha sobre aquecimento global? Qual o seu ponto de vista, de um ponto de vista realista, não separando da teoria? Bem, e primeiro a gente tem que deixar muito bem claro que o aquecimento global dentro do meio acadêmico, ele é uma conversa muito mais cautelosa do que científica. Não existem muitos trabalhos, na verdade não existem trabalhos científicos que confirmem o aquecimento global da forma como a mídia é colocada. É engraçado engraçado dizer assim, tem um comediante brasileiro e que ele dizia assim: a mídia brasileira ela é muito séria, né? Se você pagar, eles publicam até a verdade. Então, assim, é importante que a gente seja cauteloso e entender que o clima, ele não é retilíneo uniforme. Eu gosto de usar esse termo é um termo utilizado na física, mas apenas para a gente poder colocar e mostrar que o inverno que nós tivemos esse ano não foi um inverno que nós tivemos igual ao ano passado e não será igual ao ano que vem. Na verdade, cada ano tem sua característica específica. Existem algumas ações que nós já sabemos que elas são sim retilíneas uniformes, como por exemplo a ação de El Niño que nós estamos tendo esse ano, a ação de Laninha. A gente pode colocar, por exemplo, existe uma chuva muito forte que ocorre aqui no Vale, lá no Vale Histórico. Vale Histórico ali, Silveiras, Bananal, Areias e São Sebastião, e São José do Rio Preto, ali de 10 em 10 anos ocorre uma chuva muito forte, bem na cabeceira do Rio Paraibuna. Do Rio Paraitinga. É por isso que a cidade de Paraitinga, São Luís Paraitinga, sofre exatamente de 10 em 10 anos com enchentes muito fortes. A gente sabe que de 10 em 10 anos ocorrem sim essas chuvas concentradas
junto à nascente do rio Paraitinga. Mas a gente não pode afirmar que o aquecimento ou o calor que nós estamos sentindo hoje é devido ao aquecimento global. É necessário de um conjunto de informações, com mais tempo possível. É uma análise quantitativa. A gente não consegue analisar isso de um ano para o outro, de 5 anos ou até mesmo 10 anos. Lembrando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e o aparecimento do homem é muito recente. Se a gente for colocar aqui, a Inglaterra é o país que há mais tempo registra dados climáticos, e isso são apenas 700 anos. 700 anos para um planeta que tem 4,5 bilhão, eu acho que é muita pouca informação para a gente conseguir afirmar que hoje está mais quente do que foi, por exemplo, há 3.000 anos atrás. Professor, mas eu faço uma pergunta. Como é que as pessoas simplesmente aceitam essas informações da mídia de mão beijada? Bem, a mídia, ela manipula da forma como ela acha melhor. Vamos entender que é importante que saibamos que a mídia trabalha com a venda de informações, seja ela verdadeira ou não. Então, a gente une vários fatores. A gente une uma população que pouco lê, uma população que lê, decora, mas ainda não tem a quantidade, não tem a maturidade suficiente para conseguir decodificar essas informações. A gente tem uma população que para em torno das 8h30 às 10 horas da noite para assistir novela, ao invés de assistir um livro, ao invés de ler um livro. A gente tem uma população que se informa muito pouco. Então fica muito fácil a gente manipular a população, na qual dizemos de forma muito, eu acho que até mal educado a gente colocar dessa forma, mas querendo ou não, ela é verdadeira, uma população inculta. Bom, professor, agora tem uma outra pergunta com relação ao desenvolvimento sustentável. Qual que é o seu ponto de vista de uma forma bem realista? Porque, tipo assim, tem tanta questão de, vamos economizar água, ou questão de, não joga lixo no chão. Como é que você vê isso aí de uma forma prática e realista? Bem, primeiro a gente tem que pensar que o sistema econômico na qual vigora no mundo, que muitos julgam ainda como o melhor, ele faz com que a pessoa tenha medo, né? A pessoa se submete a trabalhar, a desenvolver ações na qual são extremamente danosas para ela. Quantas mulheres não trabalham em fábricas onde são expostas a trabalhos extremamente danosos à sua saúde? Quantas mulheres grávidas acabam se submetendo a trabalhar em indústrias químicas que são expostas a produtos na qual vão ser extremamente danosos pelos seus filhos, com medo de viver sem dinheiro? Querendo ou não, a gente tem que parar para pensar que o sistema na qual o homem criou e o sistema na qual o homem vive hoje, se a gente for parar para pensar, né, é um sistema muito danoso, é um sistema que acaba escravizando grande parte da população em prol de uma minoria que vive e uma maioria que sobrevive. Sobre o desenvolvimento sustentável, ele é um conceito que surge exatamente numa época em que o país dominante ele entra em o país dominante, Estados Unidos, exatamente na época em que os seus poços de petróleo no mundo secam, né? Porque os poços de petróleo dentro dos Estados Unidos secaram, eles não têm mais reservas de petróleo. Exatamente nessa época surge o aquecimento global, exatamente nessa época surgem as ONGs que tentam intuir na cabeça da população que o uso do combustível fóssil é danoso ao meio ambiente, mas não esqueçamos que os Estados Unidos é o país que mais consome petróleo no mundo, disparado de qualquer outro ainda. É engraçado assim, né? Um país que quer colocar para que você não utilize combustível fóssil é o país que mais consome. Ele consome 33% das reservas naturais do mundo. Eu estou dizendo isso, sim,
vamos colocar o pé no chão, né? Vamos ter a total e real certeza de que muito do que o homem faz é sim danoso. Mas a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia quando a gente diz que está havendo aí um aquecimento global ou em poucos anos a água potável ou até mesmo os alimentos vão acabar. Não, existe a tecnologia para conseguir superar um pouquinho isso. Não é dessa forma como a mídia é colocada. O desenvolvimento sustentável. E tinha uma professora na faculdade que dizia assim: o que você quer sustentar com o seu desenvolvimento sustentável? Né? E se a gente for parar para analisar, onde o homem coloca a mão, ele destrói. Onde o homem coloca a mão, ele degrada. Então é muito engraçado quando a gente escuta o termo de desenvolvimento sustentável. Hoje é muito comum a gente, por exemplo, em situações, a gente escutar que o desenvolvimento sustentável atrelado com a economia mundial é uma palavra muito bonita, mas na prática ela funciona muito pouco. Né? É muito difícil a gente colocar esse desenvolvimento sustentável em prática. O conceito em si ele é muito bonito. O conceito de desenvolvimento sustentável parte do princípio em que nós vamos continuar ganhando dinheiro, mas a gente vai minimizar, a gente vai diminuir os impactos ambientais. Reparem que em nenhum momento eu disse que os impactos vão acabar. Os impactos nunca vão cessar. A gente vai conseguir diminuir, a gente vai conseguir minimizar. Na verdade, vamos traduzir? A gente vai acabar com tudo, mas apenas num ritmo um pouco mais devagar, tá? Professor, mas eu faço uma última pergunta antes de passar para o Rogério. Você acha que em quanto tempo mais ou menos isso aí pode acabar acontecendo? Olha, e se a gente for parar para pensar que a gente faz cocô e xixi na água que bebe, porque grande parte dos esgotos são jogados nos rios, na qual a água é captada e tratada que vai para a nossa casa. Se a gente for parar para pensar que a grande poluição atmosférica é pela queima do dióxido de carbono e os grandes responsáveis é a queima do combustível fóssil, vamos colocar aí os carros, os caminhões, os ônibus. A produção de carros diminui anualmente? A produção de caminhões diminui anualmente? Ou ela só aumenta? Então assim, a gente falar que vai conseguir minimizar um impacto que destrói com o ar, que é necessário para a nossa sobrevivência, sendo que o principal responsável, a produção só aumenta, nunca diminui. Ocorreu só um caso específico em toda a história automobilística, foi apenas no ano de 2020, quando houve sim uma redução na produção de carros por conta da pandemia. Mas foi só no ano de 2020, porque nos anos anteriores e nos anos posteriores, a produção só aumenta. Então assim, falar que desenvolvimento sustentável numa indústria que ela só busca o lucro, né, e a exploração do trabalhador. Porque, vamos deixar uma coisa bem clara, os donos do meio de produção são infinitamente muito mais bem remunerados do que o trabalhador que vende sua força de trabalho. Parece uma ideia e um conceito muito fora de época, mas eu acho que ele nunca teve tão atual, né? Bom, antes de ir para o próximo tema, eu gostaria de perguntar sobre as baterias, como que é o nome? As baterias de lítio? As baterias que são utilizadas no carro elétrico. Sim, o pessoal fala que polui mais do que o outro. É assim, a poluição ocorre de forma indireta, né? Porque os carros eles se movimentam pela energia que é armazenada nas baterias de lítio. O lítio é um mineral que é encontrado na natureza. As maiores reservas de lítio estão na Bolívia. E por sinal, é interessante a gente salientar que a primeira reserva de lítio enviada e vendida pelo Brasil foram 40 mil toneladas de lítio, foi para a China, saiu agora recentemente, tem 2 meses. E todo mundo já viu como é que é a extração mineral, seja ela qual for. A extração mineral é extremamente danosa, ela transforma o espaço o espaço natural. Ela transforma o espaço natural no espaço geográfico, que é um conceito dentro da geografia. Bem, alguém já viu algum tipo de extração mineral que não degrada o meio ambiente? Não, não existe. Se nós transformarmos 100% dos carros do mundo em carros elétricos, a gente vai estar continuando, a gente perpetua a destruição do meio ambiente pela extração do lítio. Mas a gente precisa colocar um pouquinho o pé no chão.
Hoje, por exemplo, a quantidade de lítio que existe no mundo não é suficiente para suprir a demanda a demanda das vendas de carro. Se a gente for pegar, por exemplo, a maior montadora de carro do mundo, a maior vendedora de carro do mundo é a Toyota, né? O carro mais vendido no mundo é o Corolla e continua sendo. A Toyota abandonou a produção de carros elétricos. Por quê? Porque o carro elétrico precisa ser abastecido com energia. A energia vem de onde? De usinas hidrelétricas, da queima de carvão mineral nas termoelétricas ou até mesmo nas termonucleares. Agora, recentemente na Europa, olha que absurdo. Veja, os carros elétricos estão sendo abastecidos com a eletricidade gerada pela queima do carvão mineral dentro das termoelétricas. Mas é uma incoerência muito grande. Você incentiva a população a utilizar o carro elétrico, em contrapartida você queima carvão mineral para que aquele carro elétrico possa caminhar. Não tem muita lógica sobre isso. Com base nisso, a Toyota recentemente anunciou o fim da fabricação do carro elétrico. Eu não tenho muita informação para afirmar isso, mas acredito que a maior montadora do mundo, a montadora que mais vende carro no mundo, abandona a produção do carro elétrico. Eu não vejo muito futuro para essa tecnologia. Bom, o último tópico aqui. Socialismo ou capitalismo? São dois sistemas econômicos, né? Cada um tem o seu ponto positivo e ponto negativo, né? E se a gente for analisar de forma fria e direta, lógico que o capitalismo é infinitamente melhor, porque é o que vigora no momento. Vamos perguntar para um pai de família que acorda 6 horas da manhã ou acorda 5 horas da manhã para trabalhar o dia inteiro e chega às 9 horas da noite e encontra seu filho dormindo, se ele acha que trabalhar assim o dia inteiro trabalhar muito e ganhar pouco, vamos perguntar para ele o que ele acha disso. Vamos perguntar se ele acha se esse sistema é bom. Vamos perguntar por uma contribuinte doméstica, que é aquela que deixa o seu filho na creche para cuidar da filha de um dono de uma empresa, se ela acha que esse sistema é bom. Porque a gente perguntar para uma parcela da população, parcela essa que está sentada no sofá, assistindo sua televisão ou sua série, eu acho que não seria uma informação tão correta. Vamos perguntar para a grande maioria do mundo, quem são? Pobres. Vamos perguntar para a maioria absoluta dos pobres o que eles acham do sistema atual, né? Na qual eles não conseguem ver o seu filho crescer, na qual eles não conseguem acompanhar a educação do seu filho, para que ele tenha que trabalhar o dia inteiro, de forma muito sofrida, de forma explorada, para que o filho dele tenha um prato de comida. O filho dele não vai ter uma casa, não vai ter uma bicicleta boa, não vai ter um tênis importado, não vai ter uma roupa de marca. Ele vai ter um prato de comida, porque a grande maioria da massa, a grande maioria populacional, essa que é explorada, e por essa minoria, que coloca o sistema atual como um sistema muito bom, um sistema que vigora. Ou pior, um sistema que coloca na cabeça do pobre de que esse sistema é o melhor. E que coloca na cabeça lá de uma criança, de um adolescente, ou até mesmo de um adulto, de que lá o sistema na qual você trabalha muito e ganha pouco, não, esse é o sistema que recompensa. Se a gente for parar para pensar que a grande maioria trabalha para a minoria viver, porque a grande maioria sobrevive. A grande maioria sobrevive. Muitos trabalham de sol a sol, e isso não é mérito e nem demérito, né? Só vamos colocar que lá o sistema econômico que explora a maioria absoluta em prol de uma minoria, a gente ser a favor disso é extremamente triste, né? Mas infelizmente dizem que é o sistema que melhor funciona. Bom, professor Fabrício. Muito obrigado por seu tempo, por você ter se disponibilizado para estar aqui. Foi uma conversa muito boa e por tudo que você pôde compartilhar com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade.
A minha escolha de vida foi poder trabalhar com adolescentes e poder tentar, né, todos os dias, a todo momento, transformar o mundo num lugar melhor. Como? Tentar colocar na cabeça de uma criança, né, que ser bom é uma coisa boa, né? Ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa íntegra. Eu acho que dessa forma a gente transforma o mundo. O professor, ele faz um trabalho de formiguinha, mas é por isso que existem milhares de professores no mundo, porque eu acho que a união faz a força. Um dia a gente consegue mudar, um dia a gente consegue e transformar. Uma vez disseram para mim, eu nunca mais esqueci, a gente não sabe até onde vai a influência de um professor na vida de um aluno. Acredito que você que está escutando, você que está assistindo, relembre de um professor seu do passado. E por mais idade que você tenha, você lembra de um professor. Então veja a influência que um professor tem na vida de uma pessoa. E acredito que os professores não saibam até que ponto vai a influência dele na vida de um ser humano. Eu agradeço muito a oportunidade do Rogério, eu agradeço muito a oportunidade lá do Davi, eu agradeço muito a oportunidade dos outros alunos que não estão aparecendo na câmera, mas estão aqui atrás e trabalharam bastante para que a gente pudesse bater esse papo gostoso e para que eu pudesse contribuir um pouquinho para o trabalho deles. Esse é meu projeto de vida, essa é a minha escolha e vai continuar sendo. Um beijo no coração de vocês, olha o like aí e dá tchau pro pessoal.